Deu? Sim, acho que já sabe. Pode me procurar aqui após o término do culto. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no primeiro livro de Samuel. Na nossa série de mensagens aí, nós chegamos nesse livro, nós chegamos ao capítulo 6. Vou pedir que você deixe aí o texto aberto. Nós vamos olhando para ele à medida que a exposição bíblica acontecer. Vamos nos situar aqui e relembrar algumas coisas que a gente já falou nessas últimas semanas. Onde que o capítulo 6, ou onde que o conteúdo do capítulo 6 aparece? O capítulo 4 nos fala que os filisteus lutaram contra os israelitas, capturaram a arca do Senhor, o objeto sagrado mais importante da nação de Israel, e os filisteus, eles muito se alegraram pela captura da arca. E como nós vimos semana passada, os conflitos entre as nações tinham como pano de fundo o conflito entre os deuses. Então os filisteus, eles acabaram acreditando que Dagon era superior ao Deus de Israel. E eles muito se alegraram. Até que eles apanharam a arca do Senhor e colocaram-na no templo de Dagon. Ali como um objeto a mais naquele templo, e de certa forma zombando da arca. E nós vimos então no capítulo 5 que essa atitude dos filisteus trouxe graves problemas para eles, não só a humilhação da divindade que ali estava, como também uma série de problemas para o povo que adorava aquela divindade. Onde a arca estivesse, o povo daquela região sofria de tumores. Muitos morriam. Então a presença da arca na cidade onde ela estava alocada trazia a ira de Deus de forma, ou na forma de uma peste mortal sobre aquelas pessoas. E aí, diante desse contexto de mortes, de doenças, de pestes, os filisteus buscam respostas para duas perguntas muito importantes. Perguntas essas que são questões, são indagações religiosas que não só eles fazem, mas que as sociedades e os povos ao longo da história fazem. Os filisteus se perguntam: como que a gente pode escapar da ira de Deus? Porque o juízo e a ira de Deus estava debaixo deles. As pessoas estavam sendo atacadas com tumores, as pessoas estavam morrendo e eles perceberam que aquilo era resultado da manifestação da ira de Deus. Então eles se perguntam: como nós podemos escapar da santa ira de Deus? Essa é a primeira indagação. A segunda indagação que eles fazem é: como que a gente é capaz de compreender os santos caminhos de Deus? E essa segunda indagação tem a ver com a primeira. Eles querem saber quais são os caminhos de Deus para conseguir fugir da ira de Deus. E depois desses dois questionamentos que estão presentes aqui no capítulo 6, existe um terceiro questionamento que é feito não pelos filisteus, mas pelo próprio povo de Israel. Olha o que diz o verso 20. São israelitas falando: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? Então, o capítulo 6, ele busca responder a essas três perguntas. Duas feitas pelos filisteus e uma feita pelos israelitas. E é o que a gente vai ver agora. Vamos tentar responder a essas três perguntas olhando
para o capítulo 6. Primeira delas, como escapar da santa ira de Deus? Essa pergunta, ela precisava de uma resposta imediata por parte dos filisteus. Porque as circunstâncias nas quais eles se encontravam exigia que eles encontrassem a resposta urgentemente. Eles estavam sendo assolados por tumores, eles estavam morrendo, então eles precisavam rapidamente responder a essa pergunta. O problema é que, olha o que diz o verso 1 do capítulo 6, a arca do Senhor ficou na terra dos filisteus 7 meses, então um tempo considerável. E durante esse tempo, o povo de 3 cidades filisteias entrou em rebuliço, foi o que nós vimos nos capítulos anteriores. Começa numa cidade chamada de Asdod, quando Dagon, o deus filisteu, foi encontrado no chão ali diante da arca do Senhor. No outro dia, a sua cabeça e as suas mãos estão decepadas e a peste cai sobre o povo de Asdod. Depois a arca é enviada, porque o povo de Asdod percebeu a relação de pragas com a presença da arca, então o povo de Asdod quer se livrar da arca e manda a arca para Gate. O povo de Gate sofre as mesmas coisas do pessoal de Asdod, e aí o pessoal de Gate então manda para a terra de Ecrom, e nessas terras, nessas cidades por onde a arca vai passando, existe pânico, existem tumores, existem mortes. E aí, diante de todas essas circunstâncias, diante de toda essa calamidade, os filisteus então chamam os seus sacerdotes, chamam os seus adivinhadores e perguntam a eles o seguinte, verso 2, olha aí. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Faça-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Ou seja, o que aconteceu com Dagon, o que aconteceu com o povo, criou um pavor tão grande que eles ficaram receosos de tornar as coisas ainda piores, caso o protocolo de devolução da arca não fosse feito de forma correta. E aí olha o que os sacerdotes dizem, verso 3. Quando enviardes a arca do Senhor, a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém, enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Viu só? Até os filisteus sabem que devemos ofertar ao Senhor. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão não se tira de vós. Essa atitude dos filisteus revela tanto discernimento quanto ignorância a respeito de Deus e a respeito da santa ira de Deus. Quando eles percebem que ofendem a um Deus santo, eles revelam discernimento. No entanto, mesmo com esse discernimento, as suas tentativas desesperadas de se livrarem de Deus revelam uma ignorância absurda acerca de Deus e acerca dos caminhos de Deus. Então eles têm discernimento ao perceber que ofenderam o Deus Santo, mas eles têm uma ignorância enorme ao tentar aplacar a ira desse Deus Santo. O que aconteceu com os filisteus nesse contexto nos ensina ou nos lembra de 3 verdades bíblicas acerca da ira de Deus. Primeiro,
A ira de Deus, ela vem sobre nós por causa do nosso pecado. Colocar a arca de Deus ao lado de um ídolo pagão transgrediu o primeiro mandamento. Isso foi algo muito grave. E por ser santo, Deus não pode deixar de punir o pecado. Gente, preste atenção. Indiferença para com o erro é pecado, é falha moral. Nós não podemos ver os pecados e as iniquidades dos nossos filhos e não corrigi-los. Se Deus deixa de mostrar a sua ira diante do mal, diante da injustiça, diante do pecado, se Deus não manifesta a sua ira, isso mostra falha no caráter de Deus. Deus não pode deixar de punir o pecado. E aqueles filisteus, eles zombaram de Deus ao colocar a arca no lugar que colocaram. Deus pode perdoar o pecador, mas nunca o pecado. Não há perdão para o pecado, há perdão para o pecador. A santidade de Deus exige que o pecado seja punido, exige que o pecado seja propiciado. Olha o que diz aí um dos maiores teólogos do século passado, chamado J. Packer. Longe de a manifestação da ira de Deus em punir o pecado ser algo moralmente duvidoso, moralmente duvidoso seria ele não demonstrar sua ira dessa maneira. Então os filisteus fazem uma besteira enorme. O que acontece com eles? Juízo. Eles nos lembram que a ira de Deus vem sobre nós por causa do nosso pecado. Segunda verdade sobre a manifestação da ira de Deus, que esse capítulo e a atitude dos filisteus nos ensina, é o fato de que a ira de Deus, ela arde e ela se manifesta contra todo pecado não perdoado. Primeiro nós vimos que ela precisa se manifestar contra o pecado. E agora nós estamos vendo que ela se manifesta contra o pecado não propiciado, não perdoado. Os filisteus tinham ofendido o Senhor, tinham quebrado a sua lei, e como não havia propiciação para eles, Deus os golpeou com morte, com juízo severo. Paulo nos diz lá em Romanos 1, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Não se engane, a ira de Deus ainda hoje, ela está ativa, ela continua sendo derramada sobre os pecados não perdoados. Olha o que diz John Stott: a ira de Deus é seu antagonismo permanente, incansável, incessante e inflexível ao mal em todas as suas formas e manifestações. Nós só não experimentamos o derramar da ira divina sobre nós por causa da cruz. É simplesmente por causa da cruz que a ira de Deus não recai sobre nós. Cristo foi aquele que suportou toda a ira de Deus direcionada contra nós. Como diz Jonathan Edwards, a figura da ira de Deus é Deus com o arco e a flecha virado para o pecador, pronto para destruir o pecador. O sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, é aquilo que vem nos braços de Deus
e não deixa mais o arco ficar virado para o pecador. Porque o sangue de Cristo é aquele que não permite que a ira de Deus seja derramada sobre nós. Nós só não experimentamos a ira de Deus por causa do sangue de Cristo. Nós cantamos isso hoje aqui. Cristo foi aquele que suportou toda a ira divina que seria direcionada contra nós. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Somos perdoados unicamente porque Cristo levou sobre si o castigo que era nosso. No entanto, aqueles que não estão lavados pelo sangue de Cristo, eles sofrem e eles sofrerão o derramar da santa ira de Deus sobre eles. Isso nos leva à terceira verdade sobre a ira de Deus, percebida aqui na atitude dos filisteus. Terceiro aí, a ira de Deus requer um sacrifício adequado para ser aplacada. Foi isso que os sacerdotes filisteus recomendaram. Aí no verso 3, eles dizem: olha, quando vocês enviarem a arca, não enviem vazia, enviem com uma oferta pela culpa. Eles reconhecem que um sacrifício precisa ser feito. Para que a peste cessasse, o povo precisava fazer a oferta que satisfizesse a ira de Deus. Então os filisteus perguntaram, olha aí o que diz o verso 4. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Que oferta é essa? Gente, a Bíblia foi escrita exatamente para responder a essa pergunta. Nós, pecadores, que ofendemos o Deus Santo, que quer e precisa, por ser santo, punir o pecado, como que nós, que ofendemos a este Deus Santo, podemos oferecer-lhe algo para que a sua ira não seja direcionada a nós? Qual a oferta satisfaz a ira de Deus contra o pecado? A Bíblia foi escrita para responder isso. Então, essa história envolvendo os filisteus e a Arca da Aliança nos ensina 3 verdades sobre a ira de Deus. Primeiro, ela vem sobre nós por causa do nosso pecado. Segundo, ela arde e se manifesta contra todo pecado não perdoado. E terceiro, ela requer um sacrifício adequado para ser aplacada. Está aqui e está em toda a Escritura. Impressiona como que essa doutrina bíblica, essa verdade que fala da manifestação da ira de Deus, como que ela é questionada e odiada nos dias de hoje. As pessoas simplesmente abominam a verdade de que Deus manifesta a sua ira contra o pecado. Em 2014, eu preguei uma série de mensagens aqui na igreja sobre o céu e depois eu falei sobre o inferno. Falei sobre morte, depois céu e inferno. Os vídeos estão lá no canal do YouTube. E não sei se você alguma vez já entrou no canal da igreja. E às vezes as pessoas comentam os vídeos que ali estão. E de todos os vídeos que nós já postamos ali, os vídeos que mais têm comentários são os vídeos que falam do inferno. São os vídeos que falam daquelas mensagens que mencionam o derramar da ira de Deus. E existe
um vídeo lá que eu falo do derramar da ira de Deus, dos tormentos do inferno, em que é campeão de comentários. E tem dezenas. Um deles, eu só tirei um deles, por causa da nossa hora, e eu vou ler aqui para vocês o que o rapaz falou. Ele disse assim: vocês evangélicos são todos psicopatas em acreditar numa história dessas de inferno. Essa doutrina deturpa verdades como o perdão e amor de Deus e faz de Deus um torturador. Deus seria o pior ser existente no universo. Essa doutrina do fogo eterno só pode vir do príncipe das trevas, que sempre atua para deturpar o caráter amoroso de Deus. No mundo onde cada vez mais a tendência é de considerar o pecado de forma superficial e relativa, no mundo onde cada vez mais a tendência é de encobrir a podridão e a maldade do pecado, no mundo onde cada vez mais a tendência é de fugir das nossas responsabilidades pelos erros cometidos, num mundo como esse, o derramar da ira de Deus não faz sentido. Mas é nosso dever continuar pregando e enfatizando que horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Nós devemos louvar, nós devemos agradecer a Deus pela sua ira, porque se Deus se deleitasse, ou se Deus simplesmente não se abalasse com o pecado, que Deus seria esse? Como poderia aquele que é a soma de todas as excelências olhar com igual satisfação para a virtude e para o vício? Como poderia aquele que é santo ficar indiferente ao pecado e negando-se a manifestar o seu juízo? Como poderia aquele que só tem prazer no que é puro, no que é nobre, deixar de detestar e odiar aquilo que é vil, aquilo que é impuro? Irmãos, preste atenção. Essa resposta aqui, ela é de alguém que nunca leu, ouviu ou estudou os atributos de Deus. É alguém que separa os atributos de Deus e escolhe apenas aqueles que lhe é conveniente. É a resposta de alguém que nunca entendeu que no final das contas, no final de tudo, é devido à ira de Deus que a justiça será aplicada sobre todas as pessoas ímpias e más. No final das contas, é por causa da ira de Deus, que Satanás vai pagar por todo o mal que cometeu durante os milênios, oprimindo os seres humanos. No final das contas, é por causa da ira de Deus que o pecado será aniquilado da vida daqueles que são justificados por Cristo. No final das contas, é por causa da ira de Deus que Deus se torna Deus de verdade. Os filisteus, por não terem propiciação pelos seus pecados, experimentaram o derramar da ira de Deus. E quando eles passam por essa experiência, eles se perguntam: como é possível entender os santos caminhos de Deus? Olha o que dizem os versos 4 e 5. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, ou seja, de acordo
com a quantidade de príncipes, ou seja, com a quantidade de cidades. 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós, e do vosso Deus e da vossa terra. Mais uma vez os filisteus revelam tanto discernimento quanto ignorância. Aqueles sacerdotes perceberam que a oferta que eles deveriam oferecer a Deus, ela tinha que ter 2 características. Primeiro, ela tinha que ser custosa. Não podia ser qualquer coisa. Não podia ser algo que não custasse nada. Segundo, deveria corresponder à punição que eles estavam recebendo. Ou seja, como o juízo de Deus envolvia ratos contaminados e produzia tumores na pele, eles pensaram então em oferecer a Deus 1 rato de ouro para cada cidade e tumores de ouro para cada cidade. Ou seja, o instinto dos filisteus em oferecer a Deus uma oferta valiosa estava certo. No entanto, a ignorância quanto à vontade de Deus pode ser percebida no fato de que eles não sabiam que os ratos estavam entre os animais que eram sacrificialmente impuros. Eles não sabiam que a sua estimativa do custo do perdão, ouro, é baixa demais. Eles não sabiam que o perdão divino só acontece através de um sacrifício infinitamente valioso. Que sacrifício é esse? Os sacrifícios de animais que os judeus faziam? Obviamente que não. Porque os sacrifícios de animais feitos pelos judeus, eles lançavam luz para o sacrifício de Cristo que viria. Todos os pecados no mundo, eles só são perdoados, justificados, por causa do sangue de Cristo. Os filisteus não entenderam que ouro não aplaca pecado. Como muita gente hoje em dia não entende que dinheiro não compra o favor de Deus. Os neopentecostais pregam isso o tempo inteiro. Deus vai te abençoar se você der. Irmãos, Deus é tão generoso que Ele pode te abençoar, mesmo se você não der. E nós ficamos de mesquinharia com esse Deus tão generoso. Pedro uma vez disse assim, o apóstolo Pedro, foi o texto que Douglas leu, que o nosso perdão não é obtido mediante coisas corruptíveis, como prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, de um cordeiro, diz Pedro, sem mácula e sem defeito. Então, como é possível entender os santos caminhos de Deus? Só tem um jeito, e os filisteus não tinham como saber disso. Somente pelas sagradas escrituras. Esse conhecimento não estava acessível aos sacerdotes e aos adivinhadores pagãos. O que eles tinham que ter feito era consultar um sacerdote israelita. Os adivinhos filisteus, eles poderiam não saber o modo de expiação aceito por Deus, mas pelo menos, eles reconheceram a urgência de buscá-lo. Olha o que diz o verso 6. Porque, pois, endureceríeis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração, porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixariam ir, e eles não se foram? Eles estão dizendo assim,
não fica demorando igual os egípcios demoraram, não. Faz o que tem que fazer logo. Outra coisa, você encontra aqui o fato de que a história do Êxodo era uma história conhecida no mundo antigo. Faraó endureceu o seu coração e, como resultado, a morte veio sobre a terra do Nilo. E aí os sacerdotes filisteus dizem: olha, não endureça o coração como aconteceu com os egípcios, faz o que tem que fazer logo. Quem disse isso, gente? Tempos depois, o autor aos Hebreus, ele disse assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você sabe que tem que fazer, faça logo. Conhece aquela passagem lá, onde Jesus, lá em Apocalipse 2, quando ele está escrevendo as 7 igrejas da Ásia, Jesus vira para uma mulher ímpia e diz assim: eu te dei tempo para você se arrepender, mas você não quis. Provérbios diz que o homem, muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Os sacerdotes filisteus dizem: faz, e faz rápido. Apesar de tudo que eles haviam sofrido e dito, os filisteus ainda tinham dúvidas. Olha só, gente, depois de tudo que está acontecendo, que aconteceu, os filisteus ainda têm dúvidas se a peste realmente tinha sido causada por Deus. Então o que eles fazem? Eles vão elaborar um plano para ver se realmente é Deus, porque se não for Deus, a gente continua com a arca aqui adorando Dagon. Então eles criam um plano. Olha o que diz o verso 7, 8 e 9. Agora, pois, os sacerdotes mandaram resolver o problema logo. Olha o que eles fazem. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros levá-lo-eis para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixa aí. Então eles estavam dizendo, lembrando, eles capturaram a arca, ironizaram a arca, da arca do Senhor, veio o castigo, eles ficaram, nossa, e agora o que a gente faz? Chamaram os sacerdotes e disseram, faz o que tem que fazer rápido. Aí eles ficam, será que é isso mesmo? Vamos fazer o seguinte, pega uma carroça, coloca aí uma carroça que nunca teve nada, carregando nada, 2 vacas novas, 2 vacas que acabaram de ter cria recentemente, coloca na carroça, coloca a arca em cima e solta a carroça. E aí diz o verso 9, reparai, se subir pelo caminho, rumo do seu território a Bet-Semes, ou seja, Bet-Semes já era a cidade de Israel, está dizendo, bota lá, se elas pegarem o caminho que vai para Bet-Semes, que vai para Israel, foi ele que nos fez esse grande mal. Se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu. Foi o quê? Casualidade, coincidência, o que nos sucedeu.
Eles usaram vacas que haviam tido crias recentemente. Por que esse detalhe aqui? Porque as vacas que acabam de parir, elas não saem de perto dos seus bezerros de jeito nenhum. Então, se as vacas seguissem espontaneamente na direção da cidade judaica, isso só poderia ser confirmação do Senhor. Os filisteus usaram um método contrário à natureza para discernir a vontade de Deus. Talvez eles soubessem, talvez eles tivessem ouvido falar da história de um grande líder do povo de Deus que também usou métodos contrários à natureza para saber a vontade de Deus. Quem foi? Gideão. Gideão pede a Deus para confirmar a sua vontade, fazendo coisas ali contrárias à natureza. E por incrível que pareça, Deus vai se acomodar ao procedimento dos filisteus. Olha o que diz o verso 12. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o território de Bet-Semes. Semana que vem a gente vai falar mais dessas vacas aqui. Tem muita coisa interessante a aprender com as vacas. Mas o que eu quero mostrar aqui é a condescendência de Deus para com os filisteus. Ele é condescendente. No entanto, ao atender ali aquele plano que os filisteus fizeram, a condescendência de Deus não deve nos incentivar a confiarmos em métodos supersticiosos para saber e discernir a vontade de Deus. Sinais subjetivos, elaborados a partir de fantasias ou de tolices da nossa mente, não são um modo de discernir a vontade de Deus. Sinais relativos, elaborados a partir de elucubrações do nosso pensar, podem nos levar a divinizar as nossas próprias intuições. Ou seja, mês passado eu fiz um teste com Deus e deu certo, e isso está certo, então fazer, e eu estou achando os caminhos certos para descobrir a vontade de Deus. Gente, muitas vezes isso fornece uma oportunidade para Satanás nos enganar. É impressionante o número de pessoas, é impressionante e triste o fato de que muitas pessoas, elas depositam a sua confiança apenas em coisas extraordinárias, apenas em coisas sobrenaturais, apenas em coisas miraculosas. O culto para essas pessoas só foi bom se o culto mexeu absurdamente com os seus sentimentos. É impressionante a quantidade de gente que possui uma dificuldade enorme de serem guiadas nas suas vidas pelo comum, pelo ordinário, por aquilo que é natural. Gente que tem dificuldade de crer, de entender que a vontade de Deus, ela é expressa. Sabe como? Diariamente, através da leitura, da compreensão do texto sagrado. É impressionante como as pessoas não conseguem crer que a vontade de Deus, ela é manifesta em momentos como esse, de exposição das Escrituras. Quem vive de milagre, vive de acordo com o imponderável, não tem solidez. Ao invés de usar esses métodos, as pessoas deveriam seguir aquilo que disse o apóstolo Pedro. Pedro disse assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem,
em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Pedro está dizendo: a Bíblia é a candeia que ilumina os nossos quartos escuros e obscuros. E se nós quisermos saber a revelação de Deus, o lugar onde nós devemos procurar a vontade de Deus é nas Sagradas Escrituras. A Bíblia, e tão somente ela, é a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos. É aqui que está a vontade de Deus para as nossas vidas. 7 meses depois, a arca volta para Israel. Tinha sido roubada, fica durante 7 meses com os filisteus e chega em território israelita. As vaquinhas levaram, diz o texto que os príncipes filisteus foram atrás, e quando elas passaram ali a fronteira, eu imagino aqueles homens disseram: ufa, nos livramos disso. Foi embora. E realmente foi Deus, porque Deus conduziu as vacas a saírem lá de perto das suas crias e trouxe. Quando chega em território israelita, a arca se transforma em atração turística. A CVC começa a dizer: venha ver a arca de Deus em Bet-Semes. Olha o que diz o verso 19. Vamos dar um pulo aí por causa da nossa hora. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Gente, deve ter sido um espetáculo para o povo do interior. Imagina, uma grande caixa de ouro, acomodada ali, adornada ali com lindos anjos, finamente fabricados por grandes artesãos. Deve ter sido uma coisa extraordinária. Fora aquelas questões religiosas que existiam por trás daquele objeto. Então, nada mais natural que as pessoas começassem a falar umas com as outras e se reunissem para ver a arca do Senhor. No entanto, o que nos parece natural pode ser sacrilégio para Deus. Entenda isso. Aquilo que nos parece natural pode ser sacrilégio para o Senhor. Deus havia especificado que somente os sacerdotes podiam ver o exterior da arca. Os sacerdotes de Israel deveriam se lembrar disso. Somente eles tinham autorização para ver o exterior da arca. E esses sacerdotes deveriam guardar as pessoas de fazer o que elas estavam fazendo, mas eles não agiram assim, e diz o texto que 70 pessoas morreram fulminadas. A arca chegou, começaram a olhar não para o exterior, eles abusaram, eles foram olhar o interior da arca. A ignorância daqueles judeus em olhar para a arca revela o quê? O declínio espiritual do povo. Como que aquela geração não sabia dessa ordem sobre a arca de Deus? Como que eles não sabiam desse preceito tão importante sobre aquele objeto sagrado? Ignorantes. Assim como a ignorância daqueles coatitas em lidar com a arca revela o seu declínio espiritual, as nossas atitudes carnais, porque o que eles tiveram lá foi uma atitude carnal, as nossas atitudes carnais e de pouco respeito para com o Senhor também podem revelar o nosso declínio espiritual. Eu não sei se você está entendendo. Isso aqui é muito sério. A arca simboliza a presença do Senhor, a glória do Senhor. As pessoas se aproximaram da arca de forma irresponsável, querendo de forma curiosa, fulminadas.
Meus irmãos, isso aqui é um princípio das Escrituras. Não se aproxime de Deus de qualquer jeito, de forma desleixada, de qualquer jeito. O máximo de reverência que tivermos diante de Deus ainda é pouco. Muito cuidado com a maneira displicente com a qual você se aproxima do Rei dos Reis. Muito cuidado com a maneira desleixada com que você pode tratar esse momento aqui de culto. Você está diante de Deus. Isso aqui, culto ao Senhor, culto congregacional ao Senhor, deve existir em nossos corações, em nossas atitudes, o máximo de reverência. O final da história nos conduz à terceira e talvez a mais importante indagação. Como podemos permanecer na presença de um Deus santo? Bet-Semes era uma cidade israelita. E olha só, na cidade israelita aconteceu a mesma coisa que aconteceu nas cidades filisteias. Por tratarem a arca de maneira equivocada, começou a ter um monte de morte entre eles. E aí então surgiu a indagação, olha o que diz o verso 20. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E olha o que vem logo depois. Assim como, olha só, preste atenção nesse detalhe. Assim como os filisteus lá de Asdod haviam passado a arca para Gate, e Gate passou para Ecrom, olha o que o povo de Bet-Semes faz. Verso 21. Enviou mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Aqueles judeus, assim como os filisteus, eles não sabiam o que fazer com a arca. E reagiram exatamente como os filisteus. A arca está aqui, a gente não sabe o que faz com ela, tem um monte de gente morrendo, faz o seguinte: toma para você. Passo. É sua. Mandaram a arca para outra cidade. O que a gente entende aqui? O que a gente aprende aqui? A gente aprende que quando o povo de Deus, o pessoal de Bet-Semes era povo de Deus, quando o povo de Deus, preste atenção nisso, quando o povo de Deus se afasta da palavra de Deus, a atitude do povo de Deus é igualzinha à atitude do mundo. Eles não sabiam o que fazer com a arca. Por quê? Porque não sabiam o que estava descrito na palavra de Deus. Tinham esquecido, tinham abandonado. E quando o povo de Deus não sabe o que diz a palavra de Deus, ele age igualzinho o mundo. É o que está descrito aqui. Tiveram a mesma atitude dos filisteus, porque não conheciam as Escrituras. Caso tivessem consultado as Escrituras, ou delas se lembrassem, eles saberiam como proceder. Esse é um erro que corre os séculos. Sempre que o povo de Deus se afasta das Escrituras, o povo de Deus se iguala ao mundo no seu proceder. Os seus filhos não conhecem, não amam, não valorizam as Escrituras. Então por quê? Por que o seu espanto dos seus filhos viverem de forma idêntica ao pessoal da faculdade? Da escola? Não estou entendendo o seu espanto. Nossa, meu filho está lá com a turma dele fazendo as mesmas coisas e ele é crente. Ele conhece a Bíblia. Está aqui, ó. Não conhece a Bíblia, vai agir igual ao mundo. Porque a sua admiração da sua filha está procedendo como uma mulher incrédula. Não estou entendendo a admiração, a Bíblia está dizendo aqui, ó, não conhece a Bíblia,
não conhece, não vive os preceitos da Bíblia, vai fazer o que o mundo faz. Por que a nossa surpresa quando os nossos filhos adotam os padrões do mundo com a maior naturalidade? O povo de Bet-Semes não sabia o que fazer com a arca, porque não sabia da Bíblia, esqueceu os preceitos da Bíblia, fez igualzinho os filisteus. Por que o seu espanto? Agora olha a ironia que nos reserva a parte final. Olha a ironia. O pessoal de Bet-Semes manda a arca para uma cidade chamada de Kiriat Jearim. Sabe quem que morava em Kiriat Jearim? Um pessoal chamado de gibeonitas. Você sabe quem são os gibeonitas? Sabe quem eram os gibeonitas? Os gibeonitas não eram israelitas. Há muito tempo atrás, há 1 ano e pouco atrás, quando nós pregamos aqui no livro de Josué, nossa sequência aqui, nós vimos que quando Josué estava invadindo a terra de Canaã, teve um povo que enganou Josué, e Josué precisou fazer aliança com eles. Esse povo fingiu que era de muito longe, e foi lá e fez aliança com Josué, está lá em Josué 9, fez aliança com Josué, aí Josué depois descobre que não era nada daquilo, mas Josué não teve como voltar atrás, e aí Josué vira para eles e diz assim, vocês não vão morrer, nós não vamos matar vocês, mas vocês vão viver para o resto da vida, para cortar lenha e trazer água para o tabernáculo. São os gibeonitas. Gente, olha o que está acontecendo aqui. São os gibeonitas, são eles que acolhem a arca, e são eles que vão ficar com a arca durante muito tempo. Deus está mostrando que o seu povo de verdade são aqueles que respondem a Ele pela fé. Não tem essa de sangue israelita. Os gibeonitas acolheram a arca e receberam a bênção de Deus, por quê? Porque procederam de forma correta, não nasceram na aliança, mas esses gibeonitas confiaram e agiram de acordo com as Escrituras, confiando na graça de Deus e acatando humildemente a palavra de Deus. Eles tiveram o privilégio de, por uma geração, abrigar a Santa Arca de Deus. Como que a gente pode permanecer na presença de um Deus santo? A resposta está na arca. O que nós encontramos na arca? Eu estou encerrando, preste atenção nisso. Como permanecer na presença de um Deus santo? A arca nos dá a resposta. O que era a arca? A arca era uma caixa de ouro. Dentro dela estavam as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. No topo da arca existiam estátuas de ouro de 2 querubins. E esses 2 querubins, eles olhavam para baixo, eles direcionavam o seu olhar para a lei de Deus. A lei de Deus são as ordenanças divinas que nós descumprimos, desrespeitamos. Mas havia um elemento na arca, conhecido como o trono da misericórdia. E era sobre o trono da misericórdia que o sangue de bodes e cordeiros sacrificados era aspergido, de modo que, quando o sangue era aspergido, Deus não mais via a sua lei quebrada.
Deus apenas visualizava o sacrifício expiatório. Ou seja, com a lei, a arca mostra a santidade de Deus contra o pecado. Mas com o trono da misericórdia, a arca do Senhor nos lembra que a graça de Deus, ela nos oferece um caminho. A graça de Deus oferece uma possibilidade para os pecadores se aproximarem do Senhor. Quem poderia permanecer perante esse Deus Santo? Perguntaram os israelitas. Apenas aqueles que, como nós cantamos hoje aqui, estão cobertos pelo sangue de Cristo. Por isso que a gente cantou. E por isso que nós devemos celebrar. É teu sangue que me limpa. É teu sangue que dá vida. O teu sangue foi derramado num sacrifício remidor. O teu sangue purifica-me de todo pecado. Irmãos, a única razão que Deus tem para nos receber é o sacrifício de Cristo. As nossas orações só são ouvidas por Deus por causa do sacrifício de Cristo. Os nossos louvores só são aceitos por Deus por causa do sacrifício de Cristo. Todas as nossas atividades espirituais só fazem sentido por causa do sacrifício de Cristo. A igreja só existe por causa do sacrifício de Cristo. Como permanecer diante de um Deus santo? A arca nos diz, através do sangue propiciado, que se espalha sobre a lei e faz propiciação pelos nossos pecados. A lei nos fala de um Deus santo que pune o pecado e diante do qual nenhum ser humano é capaz de estar. Mas Jesus Cristo, com a sua vida, com a sua morte e com a sua ressurreição, nos habilita a estar diante desse Deus santo, que não mais nos olha como pecadores, mas que nos olha como filhos, como santos. Por isso que nós vamos cantar o hino que diz: Jesus, em tua presença, reunimo-nos aqui, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Como permanecer diante de um Deus santo, baseados unicamente no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.